Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gáudio. E está começando Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado por Thiago Miro. Bem, gente, essa é uma novidade, tá? Infelizmente, a Nath não vai continuar com a gente, mas certamente ela vai aparecer em algum episódio conosco no futuro. Gostamos muito dela, do trabalho dela, e sempre será uma grande parceira do Enquadrando. Com certeza, hein? Mas ela, como ela tá saindo, né, o Thiago Miro tá vindo aqui. Cara, o Thiago é um amigo de longa data, sabe? Tá com a gente no Enquadrando desde lá do 2011, sabe? É um grande entusiasta do Enquadrando, um exímio editor também. Estamos felizes em anunciar que agora ele é nosso editor. Cara, a gente tá triste com a saída da Nath, né? A participação dela era fantástica, a relação muito boa. É uma pessoa que a gente gosta muito. Como falamos, ela vai voltar pra gravar com a gente com certeza, mas também vem com isso uma felicidade de termos Thiago Miro, cara, com a gente finalmente de novo, assim. Traz uma nostalgia gigante. Ele fazia parte do início do Enquadrando, voltando agora, trazendo pra gente também toda a competência dele também. Eu acho que vai ser uma fase bem bacana também. Vai ser muito bom. A gente quer triste que a Nath tá saindo, mas ela vai focar na produção de conteúdo dela, né? Que é excelente. Então sigam ela lá no Nath Fanatic, no Tênis Verde, que é um podcast, excelente, de série, de filme. Então ela vai estar sempre com a gente por aí. Muito bem lembrado. Pois bem, hoje vamos falar de Old Boy, filme de 2003, filme do diretor Park Chan-wook. E, pensei que fosse do Spike Lee. Pois é, eu vi o outro. Vi o filme errado. Não. E porra. Eu tô segurando essa piada há uma semana. Tá segurando essa piada? Não, e tu me assustou, porque eu falei, calma aí. Não, estamos na mesma página. Um diretor coreano, muito aclamado. Bom demais. Aqui eu vou ocidentalizar o nome dele, vou chamar ele de Chan-wook Park. Então, Chan-wook Park ficou mundialmente conhecido por Old Boy, faz parte de uma trilogia dele mesmo, conhecido como a Trilogia da Vingança, que inclui Mr. Vingança, de 2002, e Lady Vingança, de 2005. Mas ele também tem A Criada, de 2016, um filme que o Caio me indicou. Muito bom. Porra, eu gosto muito desse filme hoje. Eu vejo que tem muito a ver também com Old Boy, a forma como o Chan-wook Park conta histórias. E também tem um outro filme que eu gosto muito dele, que esse é mais questionável por algumas pessoas, Decision to Leave, ou Decisão de Partir, de 2022. Muito bom também. Que eu gosto bastante, eu acho que tem muito a ver com a forma como o Chan-wook Park conta história, e isso pra mim é muito intrigante. Mas eu tenho que confessar que eu não assisti a Trilogia da Vingança. Tá perdendo muito. Imagino que eles não tenham conexões que impactem no entendimento dessa obra aqui. Cara, Chan-wook Park é um dos meus diretores favoritos, assim, da vida. É o cara que eu acho que despertou pra mim a coisa da cinefilia, né? De estudar filme, de entender mais o filme e tal. Eu lembro até hoje, assim, da primeira vez que eu assisti Old Boy, cara. Que eu fiquei, 10 minutos olhando pra tela, assim, parado, processando, né? Tudo aquilo que tinha acontecido ali, né? Ao longo de quase 2 horas desse filme aí. E ele é um cara, assim, cada vez que eu fui vendo mais a obra dele, eu fui entendendo mais porque que ele é um cara muito genial. Pô, você citou aí a Trilogia da Vingança, cara, que são 3 filmes excelentes. Excelente. Pra mim, o mais fraquinho é o Mr. Vingança, o Lady Vingança e o Old Boy ficam paro a paro ali. Cara, ele tem filmes excelentes também. O Zona de Risco, que é um dos filmes que ele primeiro ficou mais conhecido, né, lá de 2000, é um filme de guerra e tal, muito interessante. Ele tem um filme super maluco, mas super fofinho, que Eu Sou um Ciborgue e Daí, né, de 2006, excelente. Tem um filme de vampiro de 2009, que Sede de Sangue. Então, assim, cara, todos muito bons, todos muito diferentes, sabe? Com a assinatura dele, mas você vê que ele transita ali em muitos caminhos, né? Ele é um gênio, né? É inacreditável. Também gosto muito dele, assim. Eu tenho uma experiência intrigante com esse filme. Eu assisti logo perto do lançamento, porque ele meio que deu uma bombada no boca a boca. Eu lembro que todo mundo falava do Old Boy, não sei o que tal, puta plot twist, não sei o que lá. E aí eu assisti, eu lembro que foi assim, foi um soco no estômago. Eu falei, nossa, é o melhor filme que eu já vi na vida. O impacto foi esse, assim. E aí, sei lá, passaram-se uns 10 anos, alguma coisa assim. E eu lembrava que ele era forte, mas eu não tinha noção clara de quão pesado ele era, até pela temática dele. E eu cheguei pro meu irmão de 13 anos e falei, vamos ver Old Boy, você tá no momento de ver Old Boy. E aí comecei a assistir com o meu irmão. Realmente, boa ideia, Rodrigo. Excelente, Rodrigo. Aí no meio do filme eu falei, eu acho que eu exagerei. E eu lembro que o Guilherme tá meio constrangido, meio, tipo, esse é o filme que eu deveria assistir de fato? E aí a gente viu até o final, eu falei, agora foi. Não sei se ele é traumatizado até hoje, talvez ele seja traumatizado por conta disso. Depois você se pergunta por que Guilherme é um menino de 20 anos com mentalidade de idoso, entendeu? De 60 anos. É culpa tua isso. Exatamente, a mente dele foi corroída por esse filme, assim, ele tá perdido até hoje, coitado.
resultado mais que eu posso fazer. Pelo menos ele teve uma experiência bastante impactante na época. A minha experiência com o filme é mais ou menos essa aí do Rodrigo. Talvez mais parecida com a do Guilherme, porque assim, eu vi o filme muito novo. Daniel, quero me meter que é novinho em relação a gente, olha isso. Eu sou quase o mais jovem entre vocês, né? Não sou mais jovem que o Caio, mas enfim. Quase mais jovem de 4, ia ser muita cara de pau. Não de saúde. Não, nunca disse isso. Mas eu lembrava justamente disso que o Rodrigo colocou. Cara, era um filme que tinha um final muito impactante. E assim, eu nunca mais vi Old Boy. Eu fui rever agora pra gravar. Minha experiência é essa. Pelo amor de Deus, cara. Quando você acha que vai ficar um pouco mais leve, ele fica mais pesado. E aí fica um pouco mais pesado depois. E a coisa vai ganhando novas camadas de sadismo, assim. É realmente impactante. Acho que essa palavra é a mesma lá atrás e aqui, né? É realmente, continua sendo um filme muito impactante, cara. Cara, na minha experiência de rever esse filme agora, assim, cara, Old Boy, de cara não é pra qualquer um, né? Acho que eu tenho medo de indicação desse filme, assim, né? Eu não indicaria esse filme pra qualquer pessoa. O Rodrigo, sim. O Rodrigo, certamente. Tem idade, né? O Rodrigo, 13 anos, ele já indica Old Boy. Eu confio no público que eu indico. Eu confio na pessoa, vai lá. Ele tem discussões morais difíceis. A primeira vez eu fiquei muito impactado, de fato. Mas acho que dessa vez, assistindo o filme, mudei a forma de assistir esse filme. Eu não me coloquei nunca no lugar do personagem principal, que é uma coisa que é comum de você fazer, né? Você, calma aí, eu tô no lugar desse personagem que tá buscando justiça, né? Tá buscando vingança. Eu tô com ele. Dessa vez, não. Foi, tipo, eu assisti em terceira pessoa, sabe? Eu já sei o que vai acontecer, eu nem me envolvo, sabe? Foi intencional isso. Porque eu já sabia, né? Eu já tinha visto. Ah, sim, perfeito. Tá, entendi. Mas tu sabe que assistindo dessa vez, não sei se alguns anos de Gaspar Noé, de assistir Holocausto Canibal pra gravar Enquadrando, eu não achei ele tão violento, assim, quanto sempre se falou e quanto eu achei na época. Eu acho que as discussões morais são mais difíceis. Exatamente, as discussões morais, elas são bem maduras, né? Mas assim, ele não é um filme violento propriamente dito, né? Não mais que um filme de ação, um filme do Schwarzenegger, assim, né? Acho que o peso dele realmente é psicológico totalmente, né? Eu tive a mesma impressão, assim, é interessante que, de fato, né, a idade conta, então você perde um pouco desse impacto visual da violência, mas ela ainda é forte exatamente porque ela tá envolta de um impacto moral, de um impacto psicológico, de um impacto emocional. Então, ela tem um peso, né, assim, a questão dos dentes, né, tudo tem um peso ali, porque vem entrelaçado com essa ideia que ele tá debatendo ali, que tudo é muito pesado de fato. E eu termino o filme, claro, o impacto não é exatamente o mesmo daquele Rodrigo de tanto tempo atrás, mas ainda assim o impacto é intenso do mesmo jeito, né, como o Daniel falou. Isso que é muito interessante. O filme se sustenta em sua iniciativa, se sustenta em seu peso, o que é muito interessante, e hoje eu vejo realmente o quanto ele é criativo, né, o quanto de fato ele é criativo na sua construção de narrativa, assim. Cara, que filmaço, cara, meu Deus do céu. Ele tem uma marca muito forte, né, de gravação no Shulk Park, e uma das coisas que a gente acho que até pode discutir um pouco mais à frente é a capacidade dele de transitar ali em diversos gêneros e de fazer um filme pesado, mas que tem o seu toque de humor. Ele é um filme de ação, mas ele é um suspense, ele é um drama, e ele é um romance, e ele é uma comédia, tudo ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso vem muito desse momento que o cinema coreano estava vivendo naquele momento, né? Old Boy foi assim, indiscutivelmente foi o filme que conseguiu catapultar o cinema coreano e a cultura coreana, acho, pro mundo todo. Ficou muito conhecido principalmente porque ele ganhou Cannes, né? Ele ganhou o Grand Prix de Cannes, né? Que é tipo o segundo prêmio mais importante de Cannes, e muito catapultado pelo Tarantino. Tarantino era o presidente do júri naquela época e ele ficou maluco com o Old Boy, e aí ele passou o Old Boy pra Deus e o mundo. Inclusive, o pessoal fala que ele ficou muito revoltado que ele não ganhou o Palme d'Or, né? Que é o prêmio principal de Cannes. Quem ganhou o prêmio principal foi aquele filme de 11 de setembro lá do Michael Moore. Fahrenheit... Não é. Esse filme é legal. Fahrenheit 11 de setembro. 11 de setembro. Fahrenheit 11 de setembro. E que ele ficou revoltadíssimo, porque ele queria dar o prêmio de qualquer jeito pra Old Boy. Uhum. E é interessante porque o Old Boy vem justamente desse período, né? Pra ter uma ideia, né? No mesmo ano de Old Boy, também saiu Memórias de um Assassino, do Bong Joon-ho, que, cara, assim, é um dos melhores filmes da vida, que eu já vi na vida, ponto. Né? A gente até falou sobre ele no Cineclube há pouco tempo. E saiu também Primavera, Verão, Inverno e Primavera do Kim Ki-duk, né, que também é um filme super aclamado e tal. Então é um período de efervescência do cinema coreano muito forte. A Coreia, ela, como um todo, ela tem uma estabilidade política muito grande, né? A Coreia foi ocupada pelo Japão durante muito tempo, deixou de ser no pós-Segunda Guerra, e aí ela passa por um período de muita turbulência,
sequência de ditadura, eles passam por uma ditadura muito grande, quase de 40, 50 anos, mais ou menos, que a gente viveu aqui no Brasil. As pessoas eram muito censuradas, né? A arte era muito censurada, era um país que estava em crise constantemente, e a partir ali do final dos anos 90, você começa a ter uma abertura dessa censura, né? Você começa, a democracia começa a entrar um pouco mais ali, né? Assim como começa a ter investimento financeiro, principalmente norte-americano, né? Então, os Estados Unidos tenta, de uma forma muito agressiva, né, entrar com uma enxurrada ali de cultural na Coreia, e coincide com um período de crise na Ásia ali, 97. Então, todas as indústrias que estavam fora da Coreia voltam a investir no mercado nacional. Então, isso gera um mercado ali cinematográfico muito grande, que acaba gerando a reascensão, que a galera fala que é a reascensão do cinema coreano. Então, Old Boy, ele vem muito dessa explosão cultural que tinha ali. E uma das coisas importantes também que o pessoal coloca pra essa explosão do cinema é que a Coreia, é uma coisa que é muito criticada, mas que a Coreia tem cota pra filme. Até hoje tem cota pra filme coreano nas salas. E não é uma cota pequena, não. A Coreia limita a quantidade de dias que pode passar filmes estrangeiros lá, né? Então, é esse investimento muito forte. Caraca, isso é forte, é forte. É investimento. Inclusive, os Estados Unidos, pra assinar um acordo lá de pós-guerra, eles exigiram que reduzisse essa quantidade. Acho que isso casa um pouco, porque a Coreia passou ao longo desse período todo que o cara acabou de mencionar, de controle de outros povos na península, né, de outros estados, né, na península, por uma quebra de identidade nacional, né? Então, talvez políticas como essa, né, de ter a cota mínima, é uma forma de você conseguir reconstruir, né, uma identidade nacional mesmo, né, do povo se ver, contar as suas próprias histórias, né, e não deixar que outros povos contem suas histórias. Então, casa um pouco com isso, né, essas políticas têm também essa função e faz muito sentido no caso da Coreia. Eu acho que isso fica muito nítido nesse filme, porque, cara, ele é uma mistura de referências, assim, do cinema, de cultura pop, de literatura. O Chan-wook Park é um nerdão, assim, de tudo. É impressionante, cara. Será que o Chan-wook Park e seus amigos, eles iam imaginar que chegaria isso aos doramas? Talvez não, né? Talvez não fosse imaginar isso, não. É importante citar que o Old Boy é baseado no mangá, tá? O nome do autor do mangá é Garon Tsuchiya, mas ele também é conhecido como, eu vou falar com sotaque japonês, né? O Karibu Marei. Karibu Mari. Esse é trilíngue, né? Nem bilíngue. E também foi criado por um ilustrador, né? Nobuaki Minegishi. Nobuaki Minegishi. O mangá tem 8 volumes e conta a história de um homem chamado Shinichi Goto, que após uma década de encarceramento em uma prisão privada é subitamente liberado, né? E aí, após a libertação, ele precisa encontrar os seus captores e descobrir o motivo do seu confinamento, né? Então você vê que é muito próximo do que já tem aqui como plot do nosso filme Old Boy. Mas o Chan-wook Park, ele cuida de boa parte dessa adaptação, né? E ele dá tons bem diferentes aqui. Era um mangá mais meio que tipo herói, digamos assim, né? Tem traços muito diferentes, de fato. Eu fui pesquisar justamente sobre isso. Toda a plot final é completamente diferente, assim. Então, esse peso que a gente falou aqui, esse impacto que a gente falou aqui, ele não tem tanto no mangá e ele é realmente fruto do filme, sabe? Esses conflitos morais, né? Cara, eu vou te falar que eu acho que até a raiz que vai gerar, entre aspas, o debate, a crítica levantada pelo mangá, é bem diferente, né, do que a do Old Boy. A do Old Boy vai trabalhar uma coisa um pouco mais universal, enquanto que o mangá, ele trabalha uma ideia social, um pouco mais direta e objetiva, que acaba resvalando muito uma ideia ali de uma sociedade patriarcal, mas que o oriental, né, tipo assim, o asiático vai entender melhor do que a gente, né, o peso disso, né? E a gente vai poder falar isso melhor depois, mas as diferenças são muito grandes, ainda que tenha muitas semelhanças. Isso que é o mais interessante, né? Juntando o que o Caio tava comentando sobre essa história da ascensão do cinema na Coreia, uma entrevista que o Chan-wook Park tava falando sobre o desejo dele de fazer esse filme. Ele comenta sobre uma ideia de que esse filme ele deveria ser, pra ele, menos político. Ele não queria fazer um filme político, ele queria fazer um filme universal. É isso. Algo que falasse com o cerne do ser humano, né? E eu acho legal, porque ele conta uma história que se aproxima das tragédias de Shakespeare, sabe? Quando a gente olha assim, né? Então, isso já traz essa
essa ideia de universalidade, né, pra história, mas também aproxima muito com o Ocidente, porque a gente tem muito dessas referências, né? Então, uma referência direta pra Conde de Monte Cristo, né, que é uma história muito batida que eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas a gente vai poder comentar um pouco sobre essas referências e como se aproxima da cultura. O próprio nome dele, Odissu, é Odisseu, o herói grego, né? Tem 1000 referências assim, cara. Esse filme me obrigou a trazer nesse programa aqui o mito de Édipo. Olha isso, que não estava presente há tanto tempo. Eu também coloquei aqui, mas eu vou deixar pra você fazer. Tá bom, tá ótimo. Mas é engraçado você estar falando isso, Fábio, porque eu tava vendo uma entrevista dele e ele tava comentando sobre que uma das inspirações dele pra fazer Old Boy foi a coragem que ele viu nos amigos dele na época da ditadura pra lutar contra o regime, né? E que a coragem que ele fala loucura. Que ele não teve, que ele viu a violência de perto e ele não teve coragem de fazer, mas que outras pessoas tiveram. Então essa foi uma das inspirações. Então assim, ele fala que é menos político, né? Mas no final das contas é muito carregado também, né? Isso tá ali muito presente, né? É, da história dele, né? Muito bom. Enfim, vamos pra sinopse? Vambora. Odissu é preso por 15 anos, subitamente liberado, e tem 5 dias para entender por que ele ficou preso. Ok, tá boa sinopse. Uma boa sinopse. Arrasei, gostei. Tá bom. E esse programa, ele só foi possível graças ao apoio de Tadeu Capistrano Bufa, Vinícius Teixeira Lima, Isabelle Castelhano e Morgana Carmen Diniz. Galera, muito obrigado. Obrigado, gente. Coração. Thank you. Obrigado, pessoas. Bem, pra começar a falar de Old Boy, eu gosto de perceber nesse filme, cara, que ele vai brincar na cara da audiência, sabe? Com informações assim, né? Ele vai jogar um monte de informações pra você que dão indicações do que tá acontecendo sem que você perceba, né? Então ele tem, um foreshadowing, né? Absurdo, né? Esse filme, ele brinca muito com isso e isso acaba sendo um artifício muito poderoso pra criar esse desejo de reassistir o filme, né? Ele tem esse potencial, né? Que você vai terminar de ver o filme e você vai querer reassistir. Eu tava, parando pra pensar, sabe, detalhes desse filme, assim, que eu fiquei, caramba. Existe, por exemplo, um momento em que ele tá na prisão e é mencionado uma hipnose quando ele tá lá. Mas é mencionado assim, sabe, en passant, e a gente meio que vai ignorar essa informação, e quando a menina toca no braço dele e ele desmaia no bar, você associa logo que é porque ele, sei lá, tava comendo aquele negócio, ele tá passando por um negócio muito difícil, né? Passou mal, né? Mas não, né? É a hipnose, né? E a gente nem vai perceber isso. E, caraca, essa referência pra hipnose, ela vai estar presente em vários momentos. E você vai ignorando ela. E, no final, ela é grandiosa. Ela é uma grande ferramenta do filme, desse roteiro, né? E, caraca, ele é muito poderoso nesse aspecto. Cara, eu acho que, na verdade, o que vai reforçar o que você tá falando, e pra mim é uma boa, uma ótima sacada do Chan-wook Park, ele entender e alimentar esse filme inteiro como se ele fosse um enorme pesadelo. Ele pega o filme, ele trabalha como um enorme pesadelo, com pequenos pesadelos dentro, assim, o onírico nunca foge, tem momentos que ele é muito surreal, assim, e isso dá pra gente não só uma sensação dessa psique, desse protagonista sendo dizimada, destruída, confusa, misturada, bagunçada, mas dá uma sensação também de que no final você não tem nada a se agarrar, não há estruturas sólidas ao longo desse filme, e o final ele reforça isso, né? Então é muito gostoso a sensação de que você tá numa queda livre junto com o protagonista de alguma forma, na psique dele, né? E isso é muito foda, porque ele vai usar elementos de pesadelo, de sonho, que é muito clássico, né? Você até resgata a origem, né? O Daesu, tu nunca sabe como ele chega nas paradas, nunca. Ele nunca chega nas coisas, né? Ele só surge nas paradas. Então, tipo, na cadeia ele já está na prisão. Aí depois ele simplesmente foi preso naquele hotel e você não sabe muito bem como, né? Ele surgiu no restaurante, ele tá de frente pro restaurante e assim vai, né? Que relaciona ao DiCaprio falando, olha, você consegue lembrar como você chegou aqui, né? Fora isso, ele vai usar elementos que são muito marcantes pra gente de pesadelo, né? O fato de você cair do topo do prédio, cair de uma ponte, né? Você tem uma rima visual muito clássica que é feita como se fosse realmente um resquício de um sonho no outro, que é quando no início do filme você tem o cara do cachorro, né? Ele vai cair, o Daesu segura ele pela gravata, é muito semelhante à cena em que o Inju segura a irmã na ponte, né? Você vai ter ideia, arrancar dentes, né, cara? Quem não teve um pesadelo, né, dos dentes sendo arrancados ou caindo, alguma coisa nesse sentido, né? O quarto totalmente
totalmente fechado, sem qualquer passagem, né? Então são elementos que vão construindo uma ideia de um onírico aqui, de um surrealismo. A formiga sendo da sua pele, né? É uma homenagem a Salvador Dalí. Salvador Dalí adorava as formigas, né? Tipo assim. Então assim, eu acho que o filme, ele alimenta uma ideia desse mistério, dessa fantasia, desse confuso, né? Porque ele vai trabalhar isso mesmo como se fosse uma mente ali sendo deteriorada por essa questão de vingança e tal, né? E culpa. E eu acho legal que quando você traz essas questões do sonho pra esse filme, Rodrigo, a gente coloca mais orgânico ainda esses foreshadowing, sabe? Tipo, a ideia de ele tá te passando uma mensagem, mas que você não entende bem, mas ela tá no seu inconsciente. Verdade, sim. Só que ela emerge, né? Momentaneamente, assim, pra você, quase te mostrando qual é a chave da sua questão, mas você não consegue alcançar ela tá ali, sabe? Pô, muito maneiro. Sim, faz sentido. Eu concordo com o que vocês colocaram, até trago aqui quando ele troca, né, o personagem no passado por ele no presente, né, ele vai fazendo essas substituições, sim. Né, isso acontece muitas vezes, mas assim, diferente dessa vontade, por exemplo, de rever o filme, eu acho a carga emocional tão forte que, sinceramente, eu quero ficar algum tempo sem ver Oldboy, assim, eu não tenho o desejo de botar agora pra ver novamente, assim, e isso não é um demérito, muito pelo contrário, é sinal de uma força desse filme no que tange a trabalhar esse emocional. Eu acho um filme pesado demais, assim. Não só pesado pelo tema, tá? Mas no que ele se propõe a discutir. Então, assim, ele é denso pra caramba. Então, eu entendo que tá tudo lá e faz tudo muito sentido, mas não me desperta essa vontade do replay, sabe? Não tem. Eu vou ignorar a comparação do South Park com Nolan. Aí, deixar passar batido. Ah, caraca, não, é verdade. Comparei não, hein? Tá comparando, tá errado. Mas eu acho que isso vem muito da capacidade do South Park de trabalhar com esses diversos estilos, diversas formas de filmar, com diversas brincadeiras que ele faz ao longo do filme, sem deixar a peteca cair do filme, né? Ele consegue te entregar uma história concisa, com muitos elementos diferentes, muitas formas de comunicar diferentes, e que a princípio só parece muito estiloso, né? E, pô, eu jovem, vi e só falei, caraca, esse filme é muito estiloso, cara. Tem muito estilo aqui, tem muitas referências e tal, que dá essa sensação de densidade, né? Mas ela não tá ali à toa, né? Não tá ali tá só pra ser legal. Tá pra ser legal, mas também pra justamente contar essa história, né? Que tem alguma coisa por trás ali, tem alguma coisa que você não tá entendendo muito bem, tem alguma coisa que, pô, tá na sua cara, mas você não consegue ver, que é mais ou menos, eu acho que a sensação que o Odasu passa, né? No filme todo, né? Tem alguma coisa ali muito na cara dele e ele tá ignorando. Caraca, e Caio, eu vou voltar a comparar com o Nolan. Ai, caralho. E agora eu vou ganhar hate, Eu preferia quando tu tava comparando com Star Wars, tá melhor. Agora eu vou ganhar hate, porque é engraçado, eu lembro, o episódio sobre a origem é o enquadrão número 27. E eu lembro quando a gente tava lá falando no episódio, a gente citava a dificuldade que o Nolan tem de fazer algo onírico no sonho. Ele é muito, sei lá, sabe, é duro, entendeu? Então é tudo muito pesado no filme dele, sabe? Nada é muito onírico, sabe? E a gente questionava isso, tem algumas coisas que passam, sabe? Como, por exemplo, o momento que o DiCaprio tá tentando passar ali entre o muro e o muro vai fechando, né? Aquilo é um ponto mais onírico, mas de resto é tudo muito duro, né? E aqui não, cara, você vê que... Até o ilógico tem uma explicação lógica no Nolan, né? Até o ilógico é lógico, né? No sonho do Nolan, né? E aqui não, né? Realmente, cara, as coisas são muito soltas aqui. Você sente que você tá meio que flutuando nesse filme, né? O Nolan trabalha muito com aquela realidade fantasiosa, né? E aqui a primeira camada do filme já é essa, já é a realidade fantasiosa ali, de que existe uma agência que captura pessoas e que elas ficam presas lá não sei quanto tempo. E assim, aquilo ali é o mais normal ali, né? O mais racional que tem ali naquela situação, né? O resto é só mais fundo, né? Porra, é isso, assim, não é só visualmente o filme ele vai puxar o onírico, né? Como, por exemplo, a cena das formigas, que é muito óbvia. Ou então, por exemplo, com a careta dele olhando pro próprio quadro da pintura que tem ali um cara enlouquecido e tal. Não é só isso, né? Ele vai dando esse tom, assim, você pegar, por exemplo, o Odaisu na polícia ali, na delegacia, e ele tá com as asinhas nele, ele mexe as asinhas, ele tá sem camisa, e rola um constrangimento, esse constrangimento tem a ver com sonho, né? De quantos sonhos a gente não tem assim, e ele quer urinar, e ele vai só no canto, e tudo isso dá uma sensação de angústia que nós temos no sonho, com coisas pequenas assim, que vai construindo
construindo essa aura ao longo do filme, mas aí que tá, o ponto que o Caio falou é muito importante. Você não perde a consistência. Você termina o filme e é uma história consistente. Ainda que tenha toda essa loucura, ainda que ela às vezes pareça não ter as suas ligações, não ter seus elos, assim, tem, né, cara? Eu acho que isso aí realmente é fora da curva, né? Não tem como. E essa é a coisa que você falou do humor, eu acho que é muito importante pro filme, e eu acho que é uma coisa que vale muito pro Memórias de um Assassino também, que esse humor, ele tá ali o filme todo, ele tá permeando o filme todo, desde a primeira cena até a última, até os momentos mais tensos, você tem ainda alguma coisa, daquele, né, aquele leve sorrisinho de canto de boca, na parada mais absurda possível que tá acontecendo, né, você ainda consegue tirar alguma graça daquilo ali, né? Eu acho que essa capacidade... Tem um tom de comicidade que tá ali perdido, né? Disfarçado. Exatamente. E eu acho que isso dá essa profundidade que a gente tá falando tanto assim. Porque os sentimentos, né, nunca são tão simples assim. Quando você tá triste, você não tá só triste, né? Quando Sim. você tá de luto, você não tá só de luto. Dentro de você tem isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Você pode rir no enterro, né? Você pode. Acontece muito, né? Naturalmente. E isso no cinema normalmente não é assim, né? Pra você conseguir passar aquela emoção, pra você carregar aquela emoção, você normalmente tem que carregar muito ela, né? Sim. Mas sabe que mesmo você sorrindo nesses pontos dramáticos que você acabou de citar, é um tipo de emoção ou de resquício de emoção que não trai o sentimento que a cena tá te propondo. Sim. Sabe? Você não se sente incomodado em ter rido, por exemplo. Sabe qual é? Porque a gente já discutiu sobre isso. Pô, eu me incomodei por ter rido dessa situação, porque é uma problemática, sabe? É aquele sorriso que beira a loucura, sabe? Que vai se aproximando. A coisa é tão tensa que você sabe, tipo, perde meio que um controle e aí sai aquele sorriso meio maluco. Tu extravasa pro absurdo, né? É o lema que ele segue, né? Ria e você rirá... Como é que é? Ria com todo mundo ou chore sozinho, né? Enfim, é isso, né? E é esse lema que ele leva a partir dali, né? Não, basicamente ele fala, ele ri com o mundo ou ele chora sozinho, né? Chora sozinho. Quando o Rodrigo cita o fato desse filme ser onírico também, eu gosto de lembrar algumas cenas, como por exemplo, ele no elevador com a mulher descendo e ele meio que se esmagando contra a parede, e dele aparecer dentro de uma mala, sabe? Porra, em cima de um prédio tudo verde. Então parece que ele tá no descampado, né? E aí do nada a mala abre, aí quando o plano abre, ele tá em cima de um prédio, e você fala, caramba... Ele tá em cima de um prédio, exatamente. Ele tá no descampado, né? Porque quando o plano só fecha ali, você, parece que ele tá no descampado, mas quando mostra outro ângulo, é um prédio. Então parece que ele se teletransportou de um descampado pra um prédio. O sonho é assim, tá ligado? O sonho é assim. O sonho é assim, né? O sonho é assim. E ele fez isso com o quê? Com a montagem. Com a montagem. A cena do corredor eu acho um ótimo exemplo, né? É aquela infinidade de inimigos, né? Ele leva uma facada, ele luta com uma faca nas costas, assim. E é bom porque dá um tom de que ele pode ter essa certa imortalidade ou essa resistência sobre-humana, porque a gente tá falando aqui de um sonho, né? E ele consegue enfrentar, de alguma maneira, todos eles, assim, num visual meio 2D, né? Videogame, né, cara? Uma cena de videogame, aquilo. Videogame, exatamente, cara. Pra mim tem uma parada que eu acho muito foda e muito simples. A gente tá falando do Nolan aqui, né? O Nolan pegou, juntou as paredes, não sei o que. Olha, isso aqui é o sonho. Mas, cara, ele pega e faz o Daisu tirar um tijolo da parede e a mão dele sai do prédio, tá ligado? Isso é muito foda. E ele consegue molhar a mão na chuva, sabe? É muito melhor. A capacidade do Shonky Park de criar signos com as cenas dele é muito bizarra, assim. Eu acho que é difícil até da gente falar muito sobre isso aqui, mas eu tava vendo um vídeo muito legal sobre como ele trabalha a verticalidade no filme dele. Então, se você pegar... E aí, eu já tinha visto esse vídeo, e aí fui vendo agora. Se você pegar os personagens que estão superiores, eles estão sempre no topo das cenas. Eles estão sempre na parte de cima das cenas, né? E os personagens que estão cada vez piores, eles estão sempre na parte de baixo. E ele vai mostrando como isso vai aos poucos invertendo, né? Invertendo esse papel. E ele cita muito essa cena da chuva. Nessa cena da chuva, a chuva tá caindo pra baixo. Então, tá mostrando que ele tá numa situação complicada. Mas ele bota a mão pra cima e fica fazendo com o dedo pra cima. Então, significa que ele, ao mesmo tempo, tá acendendo, né? Mesmo estando numa situação tão ruim quanto ele tá naquele momento. Então, assim, é um signo muito delicado, mas que tá ali, né? Que tá ali presente, tá ali... E é difícil você pegar essas coisas assim, né? Racionalmente. Mas você sente isso ali, né? Vocês tiveram a sensação de que a Midô, ela tem muito uma influência, ou ela faz muita referência a Millie Polan? Tipo, não só pela roupa dela verde e vermelha, mas a música, a trilha dela, o sofrimento,
tipo, essa solidão, né? A trilha lembra um pouco, sim. Uma coisa que eu ia comentar, que essa trilha, né, eu acho que ela faz parte do sucesso do filme também, porque ela ocidentaliza o filme, né? Ele escolhe uma valsa, Sim. ele coloca pra tocar Vivaldi, né? Por exemplo, a música que toca é Inverno, né? Do Concerto das Quatro Estações. Então, essa trilha já conversa um pouco com, por exemplo, o personagem da Amélie Poulain. Eu já ouvi e falei, uma valsinha. Total. Pô, me lembra um pouco a Amélie Poulain. E aí, quando o filme é todo verde e vermelho... Ela tá vestindo verde e vermelho quando ela vai pro quarto com ele, leva ele pra casa. Ela tem toda uma sensação de Amélie Poulain, né? Ela tem uma certa leveza, mas tem um peso dentro dela muito grande, né? Eu acho que tem, cara. Eu fiquei sentindo muito a Amélie Poulain o tempo inteiro, assim, com ela e tal. Eu acho que não só, cara. Se você pegar a trilha sonora, todas as músicas têm nome de filme. A maioria é filme da década de 50, 60 ali, né? Então esse cara, o que fez a trilha é o Joe Young-wook. Ele também, pelo que eu vi, ele é um cara muito aficionado em filme também. Ele trabalhou muito com o Chan-wook Park nesse sentido, né? De pegar referências da trilha de outros filmes, principalmente da década de 50, 60, assim, de filmes mais clássicos pra trazer pra esse filme. O que é estranho às vezes, né? eles devem buscar referência do mesmo lugar, mais ou menos. Se você ouvir a trilha sozinha, você não diz que essa trilha é a trilha de Old Boy, né? Esse filme visceral, frenético e tal. É verdade, verdade. Você não... É estranho de associar. Tem pelo menos umas 2 valsas. E eu acho que isso só mostra o quanto às vezes a gente só vê essa camada do filme, né? E toda essa profundidade que a gente tá falando aqui, às vezes não fica tão nítido pra gente, né? E essa trilha sonora, ao mesmo tempo que te dá, muitas vezes, essa sensação de... Essa valsa, por exemplo, ela dá uma sensação de alegria, são momentos alegres do filme, mas também dá uma melancolia, ela tem uma melancolia ali no fundo, né? Não, e o pior, né? Porque ele vai trabalhar essa trilha que vai dar na gente uma sensação de esperança, né? Tem um momento que o Odaesu fala, ele quase é grato pelo fato de ele ter ficado preso por 15 anos, né? Tem um momento ali, por ter conhecido o Amidou, mas o problema é que o diretor tá construindo na gente uma sensação de esperança porque ele sabe que a tragédia tá por vir e isso vai gerar um peso muito maior na tragédia final, né? Na descoberta final. Então, é um filho da puta, né? Tá construindo pra te derrubar, né? Exatamente. Vamos cair junto, vamos cair agarrado no Odaesu, né? Cara, tem umas discussões assim que às vezes eu vejo na internet sobre esse filme, de algumas pessoas que questionam se o Chan-wook Park está romantizando a violência nesse filme, sabe? E a gente tá comentando lá no iniciozinho sobre a violência e tal, e falando que não, e essa é a minha visão também, que, por exemplo, o Chan-wook Park toma decisões de não mostrar muita coisa. Ele coloca subentendido, mostra outra coisa no lugar, sabe? Então, por exemplo, a gente não vê o corte da língua, sabe? Tipo, eu imagino que um diretor que quisesse fazer isso, sabe? Colocaria a tesoura cortando a língua, você vê. Não, você deixa sugerido e mostra os olhos dele, né? A mão, né? A mão com a tesoura, né? Então você tem várias cenas que eles fazem isso, né? eu acho, inclusive, mostrar a mão muito mais forte pra cena do que mostrar a língua, porque é a tomada de decisão, né? Tá aqui, tá nesse movimento, né? Então, acho que faz muito sentido. Porra, o barulho da tesoura, irmão. Que barulho. Mas eu acho que nem é só o barulho, é a força que ele faz, né? A forma que ele mexe o dedo cara, ali já foda, é o suficiente. É foda. É bom demais. Mas acho legal isso, sabe? Ele não mostra a mesma coisa, arrancando o dente do rapaz, sabe? Ele deixa sugerido sempre. E aí ele faz o movimento quando a câmera tá fora, sabe? Então ele não tá, como eu posso dizer, né? Nem romantizando, né? Mas Glamourizando, né? ela não é glamourizada, perfeito, Rodrigo. E eu entendo que a violência, ela tem uma questão nesse filme, né? A violência, ela tem um papel nesse filme. Ela é usada de formas diferentes nesse filme, né? Então a gente tem a violência como principal expressão da vingança, né? Que move a trama pra frente. Então você vai ver que ele diz, por exemplo, o desejo de comer todos os pedaços do antagonista dele, alguém que prendeu ele e a gente não sabe quem é. E ele vai parar num restaurante e ele vai ser violento com aquele polvo, né? Ele sente a necessidade de matar, né? De ser violento, ao mesmo tempo de matar e se encher de vida, né? Uma coisa muito visceral, né? Sim, mas por exemplo, o corte da língua é uma expressão de violência, mas é a violência como linguagem. Ele usa a violência pra provar o arrependimento dele. É a forma que ele tem de se comunicar com
o outro, sabe? Então você vai, caraca, calma aí. A violência tem papéis nesse filme. Então você tem a violência como instrumento de desumanização, né? Quando ele tá lá torturando o carcereiro ou torturando a menina pra saber informações de quem é o antagonista dele lá. E você tem, cara, isso que me assustou pra caramba quando eu percebi isso. Você tem a violência transacional. O cara dá a mão dele por um prédio, sabe? Por um prédio. Eu fico com a ideia de que, tipo, a violência nesse filme é quase um personagem que tá ali no meio desse sonho louco, sabe, dele, mostrando várias facetas dela, sabe? E quando eu falo de violência, agora citando um enquadrando específico, né? A gente falou muito sobre violência no episódio número 62, sobre Ilha do Medo, com o Max Valereso, e lá tem várias discussões sobre isso, que são bem legais também. Grande episódio, inclusive. Faz sentido o que você acabou de colocar, porque assim, a motivação, eu não digo nem a motivação, mas a forma de lidar com o mundo de todos os personagens, com exceção da protagonista, é violência. Pode não ser uma violência física, mas é violência. Até o próprio antagonista também tem a violência física, mas ele tá muito mais num outro tipo de violência, né? Uma violência, obviamente, psicológica e por aí vai. Mas é uma violência que tá presente em todas as camadas dessa loucura onírica que ele tá. É como se ele realmente só enxergasse isso. E o único local onde ele não enxerga isso é na Midô. E é nela onde ele não vê esse tipo de violência, né? Então eu acho que faz muito sentido, assim, a violência pra todo lado, mas não necessariamente a violência física, né? Não, eu acho que o ponto que o Fábio coloca faz toda a diferença, assim, é muito importante. A violência como uma linguagem. E é interessante a gente pensar que isso aqui é um filme de vingança, vai se relacionar muito com o nosso programa de Um Homem do Norte, né? Que eu acho que é o 47, se não me engano. Você tá ele em breve. Que é um filme de vingança. E eu acho interessante a vingança aqui porque ela vai estabelecer também o estado desse outro eu do Daesu, né? Então toda hora você vê ele olhando o reflexo dele. No primeiro momento é o quadro, depois são os reflexos que ele tem, né? É aquela velha história do eu social que ele tá perdendo enquanto ele tá aprisionado com esse eu primitivo, selvagem, né? Que tá emergindo dele por conta dessa vingança, essa sede de sangue. Então a violência é esse eu dele primitivo, selvagem, transbordando, né? Então é muito importante essa violência para que você se comunique com esse novo eu que vai ser chamado de monstro depois, né? É o monstro. Ele é um monstro, né? Monstro social, né? Então, assim, é muito importante essa violência de várias formas, assim, de fato, né? Tipo, é também a forma como se fosse a ideia de descontrole, porque a gente vai falar sobre questão de sociedade aqui, então tem a ideia de descontrole, a violência é importante pra significar isso, pra marcar isso, pra registrar esse elemento muito importante. É algo que você não vê na sociedade normalmente, não deveria ver no meio da rua. Você não deveria ver isso. E aí é importante a violência nesse contexto aqui, né? Nesse submundo que tá sendo construído aqui. E é isso, cara. Ela tem várias formas muito bem colocadas pelo Fábio. Falar que a violência aqui é glamourizada, glorificada, porra, é demais, né? É muito interessante porque quando ele se divide em dois personagens, o Daesu que fica é o do reflexo, né? O monstro é o real, é o crível, né? É o material de fato. É o material. Né? E fica só o projetado, né? Fica só o do reflexo. E esses signos que o Caio colocou, eles estão presentes em vários momentos, sobretudo nesse eixo final do filme tem vários, e um que eu achei, assim, até literal, mas assim, eu consegui sentir o que ele tava sentindo, quando ela tá fazendo a hipnose e quando ela consegue realizar ali a hipnose, vamos dizer assim, a fita, ela acaba, né? O rolo da fita, ele se encerra. Então ele para de ouvir o que ele tava ouvindo, como se fosse um momento de essas vozes se silenciaram de alguma forma, né? E é só um momento, assim, é só um corte muito rápido. É foda, e tu toma aquele, caraca, mesmo. Pelo você ver a cena, você realiza como deve ter sido ouvir aquilo tudo sucessivas vezes, né? Então é muito forte, cara. É um filme que realmente consegue acertar um soco muito bem dado, né? E é curioso ver ele falando sobre isso. Eu acho que ele já deve ter sido perguntado muitas vezes sobre essa questão da violência nos filmes dele, né? E ele fala disso. Primeiro, o Sean Park é um cara muito... Ele é um cara meio lacônico, assim. Ele é um cara meio que não demonstra muita reação quando ele tá falando. Mas ele fala isso de um jeito muito natural. Ele fala, olha, eu não acho que meu filme é mais violento do que qualquer filme hollywoodiano, né? De qualquer filme de ação hollywoodiano. Agora, o que eu tô interessado em mostrar é aquilo que as pessoas têm vergonha
vergonha de mostrar. Ele fala uma frase, obviamente eu traduzi, né? Mas ele fala que ele tá interessado em sentimentos que as pessoas tendem a suprimir. E só vendo esse lado que a gente consegue entender que tipo de seres nós somos. Então, ele usa a violência aqui pra tentar decifrar um pouco da alma humana, né? Pra decifrar um pouco de quem a gente é de verdade. Psique, né? Ele começou a fazer o Shulk Park, ele começou a fazer faculdade de filosofia. E aí ele ficou meio cansado, assim, com analítica a coisa era, né? E aí ele passou a tentar entender as coisas um pouco mais desse lado da arte, né? E ele fala muito isso, que a violência é essa ferramenta pra poder dissecar o ser humano, né? Pra poder entender o que ele faz quando você tira certas amarras sociais, quando você tira coisas que ele teria vergonha de mostrar. E é curioso, ele usa, no final ele fala uma parada que é assim, é meio pesada. Ele fala, amor e dor sempre andam juntos. Amor sempre traz dor e dor não pode ser superada com amor. E eu acho que é, assim, um resumo de Old Boy, né? Essa frase, assim. É pesada, é muito real. Intenso. Mas eu acho que ainda existe alguma esperança nessa frase, assim, né? Porque você pode ser superada, não é com amor, mas você pode ser superado. Caralho, nem sei se tem esperança ali, Não sei não. como. Fiquei perdido, hein? Desanimei com a vida. E falando em violência, né? A gente revê esse filme, né? Como eu falei, esse filme é um dos meus preferidos durante muito tempo, né? Uma das coisas que mais me incomodou, tinha tempo que eu não via ele, né? Tinha, sei lá, quase 10 anos que eu não revia ele. Uma das coisas que me incomodou muito no filme foi a forma que a Mido é tratada, né? No filme. Ela é tratada... E não porque ela é maltratada no filme, né? Porque faz sentido com a obra que ele tá querendo mostrar que aquele personagem, né, é selvagem e tal, mas como ela é um personagem que é só uma escada pra construção dos outros personagens, né? Dos personagens homens, né? Que são os dois principais ali daquela história. E é isso, né? A gente sempre vai mudando as nossas visões, né? Vai criando novos filtros para as coisas que a gente vai assistindo. E é curioso, porque os novos filmes do Shulk Park, eles trazem personagens femininos, protagonistas, e eles tratam disso de uma forma muito melhor, né? E eu fui dar uma pesquisada nisso. Pô, a criada, né? A criada, cara... porra. Exatamente. Eu fui dar uma pesquisada nisso e é muito legal ver a entrevista dele sobre Old Boy. Ele fala que Old Boy foi um marco na vida dele, porque ele começou a ver certas coisas no próprio filme dele que incomodavam muito. E a principal coisa, que nem foi uma coisa que eu percebi, mas que ele mesmo coloca, que eu me senti muito mal, porque no final a Mido era a única pessoa que não sabia da verdade, né? Que é aquela coisa do gaslighting, né? Que a gente fala tanto hoje. No final das contas, ela é a única que é omitida da verdade. E pra ela, talvez fosse mais importante de tudo, né? Saber aquela verdade ali. E foi ela que perdeu o pai, que achou que o pai matou a mãe, né? Apesar dela ter se relacionado com o pai ali, era importantíssimo pra ela, né? E ele fala que ele pesou muito isso. E outra coisa que pesou muito ele foi a galera que vinha falar com ele do filme. Ele falou que começou a vir uma galera muito estranha pra falar com ele, até a época que começou a aparecer gente com martelo pra ele autografar. Ele falou, cara, não entenderam nada do meu filme. Assim, tá tudo errado. Tá tudo errado, não é possível. Aí ele falou que ele tinha uma amiga já, era uma pessoa próxima, que é uma roteirista, que é a Chung Seo-kyung. A gente vai falar tudo errado hoje, né? As pronúncias tudo errado. Mas essa roteirista, ela participou de quase todos os filmes dele. A partir dali, ele chamou ela, né? E pediu, né, pra ela auxiliar ele a construir personagens femininos. Tanto que o próximo filme, é o próximo filme dele, é o próximo filme da trilogia, é Lei de Vingança. Que você tem uma mulher protagonista, que, assim, tudo que eu já li, é uma personagem super bem tratada, super bem representada e tal. E até a criada, que a Seong-kyun tá também, ela é roteirista também, que, cara, é um filme muito bonito pro lado da luta, né, feminina ali, né? A construção da luta feminina é um filme histórico, então fala muito sobre isso. São duas mulheres sobrevivendo ao machismo extremo e juntas ali, né, sobrevivendo aquilo. Então é muito legal ver esse caminho, né, de quem a gente admira crescer também, né, com o próprio filme. Cara, maneiro demais mesmo. Eu queria puxar também muito sobre Kafka nessa obra. Kafka tá muito presente nessa obra, né? Primeiramente, quando a gente vê a formiga gigante no metrô, aquilo ali demais, já... né? Opa, Parece muito Kafka mesmo. Já né? vem a cabeça, né? Indo pro trabalho. Indo pro trabalho, uma coisa meio estranha, né? Então você fica assim, caraca, me veio logo a cabeça, né? A ideia de que existe uma relação entre o Sansa, né? E o Daisu, né? Eu fiquei pensando, caraca, qual a relação entre eles, né? Ambos ficam confinados no quarto, por exemplo, né? Isso dá
da textura da solidão, da Esu afastada da família, né? Em Metamorfose, Sansa tá fugindo da família, é o contrário, né? Então, fica assim, legal. A gente tem uma certa relação com Metamorfose, mas aqui em Old Boy, a gente tem uma relação muito forte com o Processo, que é outro livro de Kafka. A gente tem um personagem no Processo, é o seguinte, né? A gente tem um personagem que tá sofrendo um processo, ele começa no 30º aniversário dele, então tem uma data específica que começa. Ele não consegue compreender o processo. Ele tá solto, aguardando um certo julgamento, sob leis que ele desconhece, e toda hora surge algo novo, assim, uma burocracia que ele não entende por que surge, né? Pega ele de surpresa. Então, o Joseph, né, que é o personagem do Kafka, ele mesmo solto, ele se sente preso o tempo todo, controlado o tempo todo, sabe? Quase que vigiado, né? E por essa burocracia, digamos assim, né? O Processo cria uma relação muito forte com o Old Boy, e é legal porque o Joseph, ele sempre alega a inocência dele. E em algum momento tem um questionamento que é muito importante, uma pergunta que é muito importante pra ele, que é o seguinte, ele fala, mas eu sou inocente. Inocente de quê? Então, olha só como essa questão, ela é muito pertinente pra você entender o processo, né? Inocente de quê? E eu acho legal porque esse filme também vai brincar com isso, vai brincar com a ideia da pergunta errada, a ideia de você fazer uma pergunta que essa sim seria a pergunta certa pra você responder o que tá acontecendo, né? E aqui a pergunta acaba que o personagem, ele fala, né? Ele verbaliza isso, né? Que a pergunta certa seria por que eu fui solto, não por que eu tô preso. É verdade. E ele fala isso, né? Você tá preso lá dentro, agora tá preso aqui fora, né? Agora você está preso aqui fora. Agora experimente como é que é uma cela gigante, né? Eu acho essa relação legal. Até porque, quando você olha pro personagem da Esu e pra história que é contada, depois quando ele lembra do passado, ele não fez nada demais. Assim, tudo bem. Ele viu uma menina beijando um cara. Ele não sabia que era irmã do cara. Não sabe, porque ele não sabe nem quem era a menina. Ele só sabe que é da turma do amigo dele. E ele conta. Eu vi ela ficando com um rapaz. Basicamente é isso. E aí o garoto, beleza. Sabe, tipo... É o amigo dele que fecha os pontos, né? Na verdade, ninguém fecha os pontos. Ninguém sabe que eles se pegam, mas o ponto é... Não, eu acho que o garoto fecha. Ele pede pra ele falar mais do garoto, né? Eles veem ele lá, né? Não, o nome do garoto não é mencionado. E você vê que ninguém sabe quem é a pessoa que ficou com ela. Ninguém sabe. Só que ela, por imaginar que ela poderia estar grávida e ela teria que justificar que é do irmão, é o segredo que ela não pode deixar vazar. Então ela se mata por causa disso. Então eu acho legal como o crime aqui, ele não necessariamente existe. O que existe só é a consequência dele, basicamente, sabe? Você não tem necessariamente o que causou essa consequência, o que causou o processo, sabe? Você só tem a consequência dele. E o Daisu vai ter que lidar só com a consequência, não com o que causou, né? Basicamente. Então acho que, cara, essa prisão em cima só das consequências sem você entender, mas essa prisão de que ele se enfia, sabe? Por conta das consequências que ele causa numa frase que ele fala, mas que não necessariamente geraria uma consequência, é muito forte, assim. Eu acho muito maneiro. Legal porque você acabou de colocar que ele não tem um sentimento de culpa. Até quando ele pede desculpa no final, você vê que é pela consequência e a proporção que a coisa tomou. Não necessariamente por um sentimento de culpa que ele tem. Eu tive a impressão de que o amigo dele ligou os pontos e aí ao longo de toda a relação com o Daisu manteve isso dentro de um segredo, assim, e tal. Talvez não. Mas o interessante é que as relações que você tá fazendo com o processo, pra mim, soa muito mais com o mangá do que com o filme, ainda que soe com o filme também. Que fale com o filme muito bem também. Porque o mangá, pra mim, ele tem uma estrutura um pouco diferente, que assim, ele vai falar sobre essa malha social que nós temos. E ele vai atacar realmente a estrutura que nós estamos, assim, né? Você tem um personagem, um protagonista, que ele vive dentro de uma prisão, que é a própria vida dele, com um salário baixo dele, né? Com uma vida ordinária, né? Em que ele não tem muito pra onde ascender, ele não tem muitos desejos, ele é um cara absolutamente solitário, que não consegue interagir muito com as outras pessoas, cada um com suas máscaras sociais e tal, ele se sente realmente aprisionado na própria vida. O interessante ele vai ser aprisionado de fato por 10 anos, aqui no mangá por 10 anos, né? E exatamente nessa prisão que ele vai encontrar um objetivo de vida, que é a vingança. Isso dá força a ele, dá lucidez a ele. Olha a diferença bem interessante com o filme, em relação ao filme. Dá lucidez a ele, nunca se sentiu tão lúcido e tão conectado com a própria vida. Então quando ele sai dessa prisão durante os 10 anos, ele nunca se sentiu tão livre na vida dele, porque ele não tem mais uma dependência, uma cobrança de ter uma vida ordinária com um salário médio ou baixo, né, dentro dessa estrutura tão rígida que a gente vive, né, de consumo e tal. Então é muito interessante porque é mais objetivo aqui, o mangá ele acaba sendo mais objetivo nessa questão. E o ponto do motivo da vingança que é sensacional, é muito mais subjetivo, muito mais sutil, mas vai falar com a nossa sociedade da mesma maneira. O fato é que é outro nome, mas vamos pegar o Yojin, ele no mangá, ele tá pra participar de um coral, se não me engano, não tenho certeza absoluta disso, mas ele tá sozinho, ele chora, né, por conta de solidão,
pra uma ultra vulnerabilidade que ele tá sentindo, e acaba que o Daesu, do mangá, ele testemunha esse momento de muita vulnerabilidade daquele cara, daquele homem. E no momento que ele se percebe sendo enxergado por meio dessa vulnerabilidade, porra, ele fica louco, né? Porque um homem não pode ser visto com tamanha vulnerabilidade, né? O papel do homem numa sociedade patriarcal, né? Como líder, né? Como um totem, como uma estrutura firme, né? E aí ele vai traçar a partir daí uma vingança em relação ao Daesu do mangá pra colocá-lo no ponto mais vulnerável possível, pra se colocar acima, né? E ele também é bilionário, também tem esse debate que ele é bilionário e ele consegue simplesmente tomar qualquer decisão que ele queira tomar. Ele mantém um homem preso por 10 anos porque ele tem recurso pra isso. Ele faz jogos de vida ou morte porque ele tem recurso pra isso e esse poder pra isso. Então é interessante que o mangá ele tem um foco mais, um olhar mais direcionado a essa estrutura que nós vivemos, né? Social que nós vivemos, né? Enquanto que no filme foi o que a gente tá começando a debater, que é uma questão de essas máscaras sociais, essa relação que nós temos entre o que nós somos fora das quatro paredes, né? Nós temos essa organização social e esse nosso lado mais selvagem, mais primitivo, né? E pra mim, e eu vou debater isso mais pra frente, essa malha, ela é construída muito por uma ideia de castigo e virtuosidade que tem a ver com pecado, tem a ver com religiosidade, sem dúvida nenhuma, né? Vai botar religião em Old Boy. Vou colocar. Aí, mano. É um mangá, né, gente? É assim, a motivação, ela pro ocidental, ela não faz muito sentido, como o Rodrigo. Ah, faz. Que isso? Masculinidade frágil? Mas pra gente é um pouco menos, né? É, um pouco menos. Tem certeza? Não sei. Eu digo assim, a gente não consegue justificar tanto uma vingança tão grande, né? Tanto esforço, tanta energia pra, sabe, é um mangá. Extrapolação, né, gente? Exato. E aí, transpor pra uma outra mídia, eu acho que realmente, se fosse uma adaptação mais literal, não faria tanto sentido. E o peso é menor, né? Realmente, o peso da discussão é muito menor. Não, tem que ser, né? Aqui é incesto, lá era masculinidade frágil, realmente. Não, aqui é, entre outras coisas, incesto, né, cara? Esse que é o problema, né, cara? Entre não outras é coisas. só isso. Nossa, tá bizarro, realmente. Eu também queria comentar sobre vingança, já que a gente tá falando sobre vingança, que é esse grande plot do filme. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. A gente tem alguns enquadrando sobre vingança. A gente falou sobre V de vingança. tudo, né? Hoje eu tô ligando tudo. Sim, a gente falou sobre Kill Bill, volume 1 e 2 nos episódios 68 e 69. A gente tem o episódio 61 sobre V de Vingança e a gente tem o episódio sobre Homem do Norte, que é o episódio 47. E esqueceu um. Sabia que ia esquecer esse porque você menospreza esse filme. Você não falou John Wick. Cadê John Wick? Então, eu listei ele, mas eu falei, mas o John Wick não faz o debate que eu tava querendo contrapor aqui, na verdade. Tudo bem. E ó, aqui tem muita influência desse filme aqui, tá? Não, de fato. Mas eu entendo o seguinte, quando a gente fala sobre vingança, eu primeiro vou puxar um debate aqui que é a grande referência desse filme, por exemplo. Gone Girl, lembraram também, Gone Girl, valeu, pesco. Caraca, é muito, né? A gente tá gravando ao vivo, então a galera tá falando. Realmente, Gone Girl também é sobre vingança. É um sentimento muito explorado, né, em Hollywood, né? Então não tem como não gravar. É universal, é isso que o Sean Park quer passar, né? Quer fazer um filme universal, né? Todo mundo vai se identificar. Vingança é alguma coisa padrão do ser humano, né? Porra, tu nunca se vingou de ninguém? Aí aquele silêncio constrangedor que é bem choque de cultura, tá ligado? Eu queria citar então sobre a referência que é direta desse filme, que é Conde Monte Cristo, né? Quando a gente falou sobre V de Vingança, no episódio 61, com a presença do professor Vitor Soares, voltando na história do Conde Monte Cristo, né? A gente falou sobre Conde Monte Cristo lá nesse episódio e é uma história sobre vingança, né? Existem, pra mais de, 10 adaptações, né, de Conde Monte Cristo e é baseado num livro do Alexandre Dumas, né? Escritor que também escreveu, por exemplo, Três Mosqueteiros. E aí aqui, spoilers leves de Conde Monte Cristo. Cara, que isso, não é possível que... Não, mas spoilers leve. O Edmond, ele é um jovem promissor que tá pra casar com o amor da vida dele, a Mercedes, quando 3 homens forjam uma situação para que ele seja considerado bonapartista, né? E o Bonaparte estava exilado na ilha de Elba e o Edmond é preso. E ele fica preso durante muitos anos, conhece na prisão um abade que dá aulas pra ele de várias coisas, inclusive luta. Ele aprende muito, em dado momento o monge morre, mas a última coisa que o monge faz é dar a localização de um tesouro escondido na ilha de Monte Cristo. Então o Edmond foge da prisão, captura o tesouro, assume um pseudônimo de Conde Monte Cristo, né, um lord, e a partir daí ele vai começar uma jornada de vingança, né? E sempre quando a gente fala sobre essa jornada de vingança, e aí em todos esses filmes que a gente citou, a gente discute isso, exceto John Wick, por isso que eu não listei John Wick, nem Gone Girl, acho que também não tem, a gente comenta sobre o ciclo da vingança, que a vingança ela gera mais vingança,
vingança, como interromper esse ciclo, uma discussão filosófica sobre vingança e justiça. E eu gosto que o Oldboy, ele enterra tudo isso e ele não se propõe a essas discussões. Ele tá falando sobre outra coisa com a vingança. A discussão dele é muito mais a psique e a moral, sabe, que existe aqui em torno desse filme, e não sobre a vingança. Então a vingança, ela acaba sendo um plot que é engraçado, né? Ele é universal, ele vai conectar todo mundo ali pra acompanhar esse filme, né? Mas ele não é muito sobre a vingança, sabe? A vingança só motiva o personagem principal até o momento que ele percebe que ele tá sofrendo uma vingança, né? E aí vai em todas as questões morais em cima disso. Então, eu fiquei um pouco com a ideia, né, dessa história universal linkando com Shakespeare, né? Porque tem um outro filme, quando a gente fala de Homem do Norte, que é baseado em Hamlet, né? A gente conecta muito com Shakespeare. Nesses casos, assim, que a gente vai colocar um arquétipo muito claro, né? Que é o personagem do Hamlet lá, a gente vai ter um arquétipo que é muito clássico, que o Freud trabalhava, né? Que é o arquétipo do Édipo, que tá em Hamlet, né? Que quando Freud vai falar sobre Édipo, né? Sobre o complexo de Édipo, ele cita Hamlet e coloca, tipo, as questões reprimidas do personagem principal como uma base de um estudo, né? E eu acho isso muito legal, porque acaba que o Oldboy, ele vai trazer essa ideia do incesto, só que aqui mudando, né? A ideia, a estrutura, né? Pra um pai e uma filha, né? Mas que eles não sabiam que eram pais e filhos, e meio que tem muito do sentimento reprimido do personagem principal por ele estar preso durante 15 anos, né? Então você tem a tragédia construída também em cima disso. E você vê que boa parte das questões, elas estão no consciente. Se ele não souber o que está acontecendo, está tudo bem. Se o problema é descobrir a verdade, então a gente passa desse lugar do Hamlet, né? Dessa ideia da psique para uma ideia de tipo consciência e inconsciência. Você sabe a verdade ou você tem uma ignorância ali. Então eu acho, cara, esse filme ele permeia muito esses debates, assim, sabe? Sobre verdade, sobre você desconhecer, inconsciência. E quando você traz a moral aí pra questão, você tá falando também daquele conceito, né? Que a gente vez ou outra acabo trazendo aqui do superego e do id, né? Que é a coisa do desejo, né? O que é o desejo? É sempre essa luta, né? Aliás, o que é o ego, né? É a luta do desejo com as amarras sociais, né? E o Odessu, ele perdeu as amarras sociais. É interessante porque essa vingança, no fundo, não é pro Odessu se sentir mal. Parece que o que o Lee queria, no final das contas, é que o Odessu entendesse o que ele estava passando e o que ele estava sentindo. Porque se relacionar com a irmã é uma amarra social. A gente tem um conceito social de que isso é gravíssimo, de que isso não deve acontecer, e isso tá internalizado dentro da gente. E quando a sociedade vê aquilo, né, que os dois irmãos colocam o desejo deles pra fora, eles julgam, eles são extremamente oprimidos, né? Quer dizer, isso nem chega a acontecer no filme, mas é o que iria acontecer. Há um receio disso acontecer. E eles mesmos se sentem culpados por isso, porque o superego, ele impõe culpa. Então, ele oprimir totalmente o superego do Odessu, ele tira qualquer amarra social. Cara, se você fica 15 anos afastado da sociedade, vendo só o que ele queria que ele visse, né? Você apaga isso. Você perde essas amarras. E é por isso que ele age daquela forma, né? Ele é puro desejo, né? Então, o desejo dele é aquilo. É comer, é matar, é transar, é objetivo. E é curioso porque a interpretação do Shawk Park pra isso é muito interessante, porque foi uma interpretação que eu não vi, não tinha nem passado perto disso. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o Odessu tinha tudo pra sair dali um ser humano infinitamente melhor. Porque ele parou de pensar, de se preocupar com o que não importa. Ele parou de se preocupar com o que importa. É porque eu estou ali. E aí ele fala, porque os grandes filósofos, eles também fazem essa pergunta. Por que eu tô aqui? Por que eu existo, né? Por que eu tô nesse mundo? Só que o Odessu, ele opta por apagar tudo isso e viver só o desejo dele, né? Ele vive só o puro desejo dele. E aí, no final das contas, ele se torna um cachorro no final do filme. Mesmo tendo a oportunidade de ser o oposto disso, né? Ser um super filósofo. É até meio deprimente, novamente, né? Deprimente. É. Você vê que a busca dele por resolver as questões dele é enterrar no inconsciente dele as questões dele, sabe? Tipo, que é o passado dele, né? No fundo, tudo que ele quer é recalcar aquilo tudo. E aí ele vai procurar hipnose pra isso, né? Então, é um debate, me parece muito freudiano aqui. É, muito freudiano. Porque é muito mais difícil resolver aquilo, né? Jogar para baixo. Mas, assim, como... E o próprio filme deixa isso subentendido, né? Não dá pra apagar totalmente as coisas, né? As coisas permanecem lá de uma forma ou de outra, né? Então, assim... Esse final é
foda demais, mano. Esse final, né, cara, é meio agridoce ali, né? Meio não, né? Totalmente, né? Eu acho que até o que comprova muito o que o Fábio tá falando sobre como esse filme vai trabalhar a vingança só como um motor de construção de personagens de história, é que se ele de fato tivesse como foco principal a vingança, ele não teria problema algum. Ele teria matado o Jin naquele momento que ele tá no prédio lá, mas ele tá tão obcecado pela ideia do que ele fez, da verdade, se ele mata ele, acabou a situação. Ele não vai ter peso nenhum da consciência dele e ele teria se vingado de fato do homem que manteve ele preso por 15 anos. Eu acho isso foda porque meio que descobrir aquilo passa a ser a natureza de quem ele é, sabe? Exatamente. Ele descobrir, ele é alguma coisa e ele não sabe o que ele é e ele tem que descobrir isso. Foi tanto tempo dentro daquela prisão que aquilo ressignificou quem ele é e ele precisa descobrir quem ele é. O pior é que quem dita o que ele é, de fato, não é ele, né? Não é ele. Jin, né? Porque ele entregou isso. Quando ele resolve não matar o Jin Lee, né? Ele entrega o destino dele ali. Ele fala, eu sou quem essa pessoa decidiu que eu sou, então eu preciso descobrir quem é. Ele entregou o significado da vida dele pro outro personagem. O ponto também, a gente faz esse movimento com a própria sociedade, de entregarmos o que nós somos por um conceito de fora, pessoas de fora, né? Isso é bizarro. E o mais legal é você perceber essa ironia. Se ele se mantém como monstro, esse monstro social de que não tem rédea alguma, nenhuma rédea social, é basicamente desejo, como o Caio falou, ele teria vivido de uma forma muito melhor, né? Porque ele não teria descoberto a tal verdade. Mas é o lado humano dele que implora por ele encontrar essa verdade e descobrir, como o Fábio falou, quem ele é. E é por isso que pra mim, cara, eu tava vendo um vídeo, o cara falou uma frase e eu passei a tarde inteira pensando nessa porra direta, que é o seguinte. Ele falou assim, que há uma ironia aqui, né? Ele tá em busca da verdade. E aí quando você pensa nisso em termos bíblicos, a verdade liberta. No filme, não. No filme, a verdade aprisiona muito mais. Aí eu comecei a fazer uma relação em que o Daisu é basicamente um homem ordinário, em que ele tá ali sendo manipulado, ou pelo menos um caminho pra ele é construído por um deus. E o deus aqui é o Ujin, né? Que é o deus dele durante muito tempo, né? O Ujin, ele consegue ser, por meio do dinheiro dele, ele consegue ser onipresente, onisciente e onipotente. Aí você pensa numa busca pela verdade, quando a gente fala aqui num termo bíblico, que é uma busca de você descobrir se existe tal Deus, quem é esse tal Deus, você ter fé suficiente pra você acreditar de uma maneira estrutural mesmo, assim, né? Uma coisa tão basal pra você. Essa busca, e é a própria busca do Daisu também, ela já é uma própria prisão, né? Já é uma jornada em que você tá preso, tão preso a essa jornada que você não vai ver nada ao redor. E isso é muito bem representado no início do filme. No início do filme, ele tem uma verdade, ele quer a vingança, ele quer descobrir o que aconteceu e ele quer se vingar. E ele não percebe ali no início do filme, por exemplo, quando ele tá no prédio, no topo do prédio do gramado, uma verdade muito simples e cara, assim, é nítida, clara, e a verdade daquele momento. Que ele tem ali um homem que ele tá prestes a se suicidar com o cachorrinho dele, né? O que ainda é cruel pra caramba, né? E naquele momento ali, a necessidade dele é basicamente falar a verdade dele. Eu preciso contar pra você a minha busca pela minha verdade. Quando ele conta, ele tá saciado e ele sai, né? Tipo, ele ignora um pedido de ajuda ali, um pedido de carência daquele homem ali que tá num momento muito vulnerável. Que queria contar a verdade dele, né? Queria contar a história dele mesmo. Que queria contar a verdade dele, exatamente. Ele acaba se matando por conta disso. Então, por meio dessa busca pela tal grande verdade, ele tá ignorando outras verdades ao redor dele que talvez sejam muito mais importantes naquele momento. E isso vai permear ao longo de tudo. Isso é uma prisão. O mais doido é você perceber quando ele encontra a tal verdade e ele encontra o Deus dele, e vai ter a verdade dele dita por esse Deus, é quando ele vai cair numa prisão ainda maior. Quando a gente pensa em termos de pós-vida, né? E aí pode ser em qualquer religião, cara. Você tem um pós-vida que todos nós vamos passar, teoricamente, por um julgamento. O Daisu vai passar por esse julgamento já na prisão, quando ele lista todos os nomes e todos os possíveis inimigos que ele tem, e ele tá passando pela vida dele, né? O que eu fiz pra eu passar por isso, né? E são indagações que nós fazemos, né? Tipo, por que Deus está tratando assim a minha vida, né? Por que eu tô passando por isso, né? O que tá acontecendo? E aí, no final, ele vai passar por esse julgamento, né? Do ato pecaminoso dele, terrível, talvez o maior pecado de todos, que é esse incesto. E o mais interessante é, a partir daí não é Deus que o pune, é ele mesmo. Então, ele vai se condenar e ele vai se punir, e a partir dali, como o próprio diretor vai dizer, ele vai ter uma pós-vida que basicamente é infernal, limitante, infernal, é terrível, né? Então, dá pra você relacionar isso com essa ideia, ou até porque a nossa sociedade vai ser construída também com essa moral religiosa muitas vezes, né? De que a ideia de que você está em busca de uma verdade, essa verdade vai te aprisionar, porque você entra agora numa linha moral muito rígida de pecados e virtudes, em que você vai passar por um julgamento. Esse julgamento vai determinar quem você é, e o pior, em que estado você estará nesse tal pós-vida. É
surreal e faz muito sentido com o Old Boy, né? É bizarro como ele termina. Ele termina muito mal, ele termina muito na merda, né? Não queria dar spoiler de O Processo, mas ele também termina como um cachorro. Exatamente. E é por isso, porque a vingança, ela é puro desejo, né? A vingança não tem nada de racional ali. Ela é puro desejo, porque assim, na prática, o que vai resolver ali? Né? O que se vingar vai resolver? No final das contas, não vai resolver nada, né? Porque o que aconteceu no passado, ficou no passado, né? Não tem muito o que fazer em relação àquilo. É simplesmente colocar desejo pra fora, né? E a impressão que dá é que ele novamente quer projetar no Daisu aquele sentimento dele. E que quando acaba, ele perde todo o sentido da vida, né? Não tem mais o que fazer. Esse, inclusive, é um final comum a todas as obras, né? Ao mangá, ao filme que a gente viu de 2003 e o remake. Todos os antagonistas se suicidam. Justamente por essa questão de terem alcançado seu objetivo, né? E aí o sentido da vida passa a não fazer mais sentido, né? Então, nas 3 obras eles se suicidam. E o Caio falou que já viu os outros 2 filmes, né, da trilogia. Eu li uma curiosidade de que esse personagem do início do filme, né, do cachorrinho, ele está em outro filme dessa trilogia. É o único personagem que está acreditado nos dois. Mas eu, como não vi os outros dois... Eu não lembro. Eu queria só conectar com o que o Rodrigo tava falando, quando a gente fala sobre a verdade aprisionar o personagem, e eu acho que isso também é legal no campo da consciência e inconsciência, sabe? Quando a gente pensa no consciente e inconsciente, que meio que a ignorância, algo que tá inconsciente pra você, algo que tá ali recalcado, talvez, ela meio que é uma proteção. Ela é uma proteção da sua psique, né? Então, meio que o Sean-wook Park vai trazer esse debate universal como, tipo, a verdade pode ser uma prisão, porque você saber algo sobre você pode te aprisionar, enquanto a ignorância pode ser algo que te move. Uma benção. Ignorância é uma benção. Não. Mas ainda que seja algo que, por exemplo, ele pode estar preso também nessa vontade, nesse desejo de se vingar, ainda assim é algo que tá movendo ele, né? Então é uma forma de olhar pra essa tragédia, né? Eu e Fábio hoje estamos ofendendo 9 em cada 10 psicanalistas, né? Certamente. Então vocês desculpem aí se a gente falou alguma besteira. Ainda que o nosso diretor aqui, né, Sean-wook Park, ele vai dizer, por meio das palavras aqui do Caio, de que pra ele, o personagem poderia ter lidado com essa verdade, e isso traria pra ele um grande crescimento, né? Traria pra ele um final mais digno, né, e grandioso nesse aspecto, né, intelectual, interno, emocional, né? Bem, ele optou por ser o cachorro. Se perguntar por que a gente tá aqui, o que a gente tá fazendo aqui, também é doloroso, né? Também não é fácil, não. Eu acho que a gente tá... A gente não, né? Sim, a gente. Acho que a gente tá julgando muito esse personagem, cara. Na moral, assim... O Lee que você tá falando? Não. O Daisu, o protagonista, né? Não o antagonista, o protagonista. Quando eles falam assim, ele poderia ter lidado com essa situação. Cara, Não foi a gente que falou isso não, irmão. Foi o Sean-wook Park. Eu não acho não, hein? Eu também não. Eu não sei se eu faria diferente, não. Pois é, exatamente esse é o ponto, cara. É uma questão que... Quando o Fábio falou assim, me coloquei numa terceira... vi o filme de uma terceira posição, assim, tentei não entrar tanto no personagem pra se proteger, se blindar um pouco disso. Cara, eu só ficava no final nessa situação, cara, de tipo, caraca, meu irmão, qual a solução? Porque assim, na real, qual a solução, cara? A hipnose talvez fosse a melhor das saídas, talvez, porque realmente, cara, qual é a saída disso? Realmente... Acho que eu tinha pulado daquele prédio ali. É a solução mais fácil, né? É desesperador. Eu, sinceramente, eu me identifiquei também, vendo de novo, me identifiquei mais com o Odin também, cara. Porque assim, cara, dá pra sentir, assim, o que ele passou ali, né? O que a situação que ele passou, dá pra entender a vingança que ele fez ali, né? Pode ser extrapolado e tal, mas consegue sentir um pouco disso. 기억해줘야 돼. 알았지? Acho que a gente não pode terminar sem falar daquela cena, brilhante. A gente fala muito da cena do corredor e tal, que é incrível. Mas daquela cena, cara, que é 2 minutos, que você entende, você destrincha um personagem inteiro, que é a cena dele segurando ela na beira da ponte, né, cara? Assim, aquela cena é inacreditável. E ele vai misturando a realidade com a lembrança, né? A mão dela, né? Com a gravata e tal. E até no final, na memória, ele faz a cena do gatilho sendo puxado, né, cara? E assim, 2 minutos, você, cara, entende tudo que aquele personagem passou, tudo que aquele personagem tá sentindo, por que ele quis aquela vingança toda. Eu até terminei um pouco assim, eu acho que ele não tá de tudo errado, não, sabe? E a necessidade você tem que fazer realmente pra fazer o outro sentir
de fato, o que ele passou não é que, entre aspas, justifica os processos pelos quais ele proporcionou ao Daisu, né? Então, é loucura, né? Você entende, você concorda, mas não concorda. Cara, é um misto. Cara, mas eu acho que não tem a ver com concordância, né? Tem a ver com você compreender quem é aquele personagem e a dor que ele está sentindo, né? E aí dá uma impressão de que você meio que é um comparsa ali, porque você compreende e aceita parcialmente tudo que ele fez, mas não. Na verdade, esse personagem foi tão bem construído, é tão bom esse antagonista, que você entende a dor dele com tanta profundidade que você compreende a ideia de que ele quer impor a mesma dor ao Daisu. É claro, ele vai se figurar como um personagem maléfico, entre aspas, por conta das maneiras com que ele vai lidar com isso e os processos, como você falou. Mas é uma dor tão surreal que ele tá sentindo, né? E, cara, no final, quando ele percebe, e ele sabia disso, que a execução da vingança não mudaria a dor que ele carrega, é doloroso mesmo. A gente sente a dor dele e compartilha, sabe? É um personagem muito foda. É um personagem muito foda. O que é difícil de rivalizar ali, porque a interpretação do Choi Min-sik, eu acho que é isso, que é do Daisu, pra mim, é uma das interpretações mais fodas do cinema. Não é tipo assim... É absurdo. Pra mim, assim, é absurdo. É um personagem completo, complexo, cheio de camada, que oferece várias áreas pra ele atuar, e ele entrega tudo. Ele entrega tudo em todas as faixas de atuação. Pra mim, tá ali sei lá qual é o top da vida, mas, porra, foda demais. Ele tá no Lei de Vingança também, é um papel um pouquinho mais quietinho, mas é legal também. Sim. Mas eu acho que essa capacidade, e por isso que me impressiona, cara, porque você passa o filme todo inteiro odiando esse cara, né? Tu passa 1h48 odiando esse cara, e nesses 2 minutos ele consegue dar essa quebrada, né? E você você falando do Won Jin, né? Você tá falando do antagonista, né? Sim. É que eu elogiei o protagonista, né? Não, eu tava falando do protagonista também. Ah, sim, tá. Não, é porque o protagonista, ele tem muitas atitudes escrotas, sabe? Então, ao mesmo tempo, você já comprou ele porque você acompanhou ele na prisão. Então isso é muito forte nesse filme, porque a forma como o Sean-wook Park vai apresentar ele, cara, você vai criar uma identificação pelo injustiçado na hora, sabe? Injustiçado, pô, beleza. Eu acho que é por isso que eu vi o filme, dessa vez, tão em terceira pessoa, digamos assim, né? Eu, sabe, tipo, procurei não me identificar em nenhum momento com ele, sabe? Com a dor dele, não trazer isso, porque, porra, eu já sabia o que vinha pela frente, né? Então eu vou assistir como um espectador que tá aqui. E eu acho isso engraçado, porque a gente tá falando do cinema e você absorver os sentimentos que estão ali em tela, né, pra você. E eu acho engraçado porque é mais ou menos isso que o Liu Jin vai fazer, né? Ele vai justamente tentar propor dentro do Daisu os sentimentos que ele tava sentindo quando ele, sabe, teve quando ele perdeu a irmã, sabe? Então, ele vai tentar trazer isso pro Daisu. Eu vou te colocar no mesmo lugar onde eu tava, sabe? E o cinema faz isso. E aí eu procurei não estar ali, sabe? Tipo, não, estou em outro lugar. Ah, mas ele quer que você esteja ali, né? Ele que tá te puxando ali. Cara, eu acho que pra mim tem uma parada que não é que beira o cruel. A gente tava falando sobre isso. Eu cheguei a mencionar, com o Daisu, se ele tivesse executado a vingança como um monstro, né? Ele não teria sofrido pela parte humana com a verdade. O intrigante é você perceber o seguinte, que, na verdade, o que ele não poderia ter era a vingança e a verdade juntos. É isso que ele não poderia ter. Porque se ele executa a vingança primeiro, ele não vai ter a verdade, mas ele vai ter uma vida ali muito mais tranquila. E como ele falou, quase ele teria gratidão por tudo que aconteceu. Mas depois que ele decide não executar a vingança e ele vai em busca da verdade, ele tem a verdade. E a menina chega a virar pra ele e falar assim, olha, a gente podia então ir embora, ter nossa vida juntos aqui. Vamos imaginar que fosse possível, que é praticamente impossível, porque o dono do hotel já tava mancomunado com o Jin é onipresente, onipotente, tem dinheiro pra caralho, ele ia conseguir encontrar o Daisu de novo, com certeza. Mas vamos imaginar que não. Se o Daisu, quando ele tem a verdade e ele deixa de querer a vingança, teoricamente ele teria uma vida também, um futuro também. O problema é que ele quis os dois, né? E aí ele não conseguiu. Aí ele vai ter a derrocada, ele vai ter a tragédia final gigante, né? Isso é uma coisa que, sinceramente, me incomodou hoje revendo o filme, sabe? O vilão, ele é onipresente demais, né? Ele é poderoso demais, ele arquitetou tudo demais. Uma mangá, cara. Eu acho que ele acabou transpondo muito isso do mangá, e às vezes eu fico com essa sensação, assim, de que, eu acho que o Daisu também não tinha muita possibilidade de ser diferente, porque o Odin já tinha cercado todas as possibilidades, né? E aí ele usa como mecanismo de roteiro, assim, pra uma válvula de escape sempre pro roteiro, a questão da hipnose, né? Sempre a hipnose tá ali pra resolver a questão e tal. Então o filme perdeu um pouquinho de ponto comigo, assim, só por causa disso, que eu acho que em Lei de Vingança ele consegue amarrar melhor essa
toda essa arquitetura da coisa, faz mais sentido. Porra, o Leon Jin, ele literalmente coloca o Daisu no trilho. Quando o Daisu tá saindo do trilho, ele pega e volta, Daisu, é aqui o caminho, cara, aqui é o caminho. Mas aí não, porque ele sabia que no restaurante ele ia entrar e aí ia comer o polvo, e aí, ia sair um momento exato que a menina ia falar e tal, e às vezes é meio, né, demais, né? É meio Death Note demais, né, a coisa. Death Note pra caramba. Eu acho que tem uma justificativa pra ser assim, sabe? O Liu Won-ji é Deus nesse filme. É Deus, sim. E a gente tá falando sobre a culpa, sobre uma questão universal, né? A culpa em relação a Deus, algo que você faz que pode, sabe, ser um crime nas leis divinas e você nem sabe, entendeu? Então eu fico muito com essa sensação de que essa universalidade desse filme, ela vem desse lugar, sabe, da gente colocar o Liu Won-ji como Deus. É que eu acho que não precisava. Ainda tem a ideia do subjetivo, da questão que a gente colocou no início, né, de ter um aspecto mais onírico também, né, o filme inteiro. Então acaba que isso passa muito mais fácil, vamos dizer assim, essas conveniências, né, essa onipresença toda passa muito mais rápido. Tem um tom que permite isso, né? Eu acho que em uma cena eu não sinto isso, que é óbvio, a cena final, onde, assim, interpretação de desespero que talvez eu mais tenha forte na minha memória no cinema, assim. É o desespero desse cara de implorar, realmente um puta trabalho de expressão corporal, porque você não tá vendo o rosto dele muitas vezes, assim, é foda. É uma cena foda. Poderosa, cara. Poderosa, assim. E toda a construção dela, né? Toda a mise-en-scène dela, ele tá, rastejando de fato no chão. Né, aquela verticalidade que o Caio colocou antes. Ele nem vê o rosto do cara, né? É grandioso. É irônica, né? Porque a vingança do Woojin é porque o Daisu falou uma coisa que ele acha que não foi nada demais. E agora seria a mesma coisa, né? Ele só ia falar uma coisa, não é nada demais. Ele só ia ligar pra Midou e contar a história. Não é nada demais. É só uma fofoca. Tem um símbolo, cara. As caixas, os presentes, todos em roxo, né? A caixa lilás. E aí, eu tava muito, caraca, esse símbolo visual é interessante e tal. Aí quando você vai ver na janela, a cortina é roxa, né? A cortina por onde ele viu o segredo é roxa, ou seja, o presente tá envolvido no mesmo pano, né? Na mesma coisa roxa. Cara, são signos... Realmente, assim, esse filme, ele tem essa parada, né? Fantástico. De você querer... É engraçado, uma mudança minha muito grande como espectador desse filme. Mais novo, quando eu terminei de ver o filme, eu fiquei alucinado com aquele finalzinho, fiquei vendo aquela cena final 30 zilhões de vezes. Cheguei ao ponto de ficar tentando ver se as pegadas iam pra direção de que cadeira, se era basicamente dele, se não era dele, se era do monstro, se não era do monstro. Eu fiz a relação com o reflexo, se de fato tinha duas pegadas, se a mulher que hipnotizava tava lá de fato ou não. E hoje, foda-se, sabe? Tipo assim, isso pouco importa. Essa ideia de que ele pode estar tendo uma alucinação ali, que ele tá construindo um bloqueio na cabeça dele e ele usa a mulher que hipnotiza como um mecanismo. Ele pode ter, de fato, conseguido ter contato com ela, apesar que a cena também é onírica, é no meio da neve, num lugar longe exatamente. Pra cacete. Tipo assim, não, a Midou pode nem ter ido lá, de fato, não importa. O sorriso dele mudando pra um sorriso de desespero é sensacional, é sutil. Caralho, meu irmão. É foda, cara. Piada, só de lembrar, é foda. E rima com a cena dele saindo do verde da caixa, né? E tem com outras cenas do filme, realmente é uma coisa de maluco, né? É uma coisa de maluco. Vem tudo assim, né? Passa o filme na tua cabeça naquele momento ali. Né? É uma coisa de maluco. Não, e a neve por cima do cabelo dele dá uma ideia de que ele envelheceu, sabe? Tipo, então me passa também uma sensação de que passou muito tempo, sabe? E que não é mais ele ali, sabe? Tipo, é algo, sabe, diferente, outro personagem, sei lá, sabe? E calma aí, né? A própria movimento de câmera, né? Tipo, olha pra aquela árvore. Aí ele enquadra a árvore. Porra, agora a árvore vai virar concreto. Aí ele abre um pouco mais o campo, o outro lado da árvore parece de fato concreto e depois você tem a transição pro... Cara, que isso, meu irmão. É foda demais. A cena do corredor, meu amigo, continua espetacular, perfeita. Hollywood tenta há anos fazer isso. Eu até falei de John Wick, né? John Wick tem uma pegada muito daquela cena em específico, né? Kill Bill também. Ninguém faz igual, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que beber do cinema asiático. Tony Jaa. Tony Jaa faz parecido. Ah, não. Hollywood que eu tô falando. Eu só não gosto que os vilão lá ficam usando uma porra de uma madeira de compensado vagabunda pra cacete. Podia usar uma madeirinha melhor. Porra, mas a cena, Rodrigo,
digo, é sem corte, Rodrigo, é foda, é foda. lenta, você entende, você sente cada martelada ali, cara, Não, realmente é lindo, uma é lindo. coisa... Sabe que tem um rapaz mais gordinho que tá ali lutando contra eles também? E esse rapaz, ele era diretor de dublê do filme, direção de dublê. E depois ele se torna diretor, de tão relevante que ele se torna na Coreia, sabe? É mesmo? Por causa daquela cena, né? É. Espetacular. E falam que ele já era diretor de dublê nessa cena, sabe? E ele tá, muito presente ali, uma expressão corporal foda, e aí depois esse cara se torna diretor também. É uma cena espetacular. Olha só, eu fiz uma promessa no início do programa, eu tenho que cumprir. Eu tenho que contar rapidamente aqui o mito de Édipo, relacionando com o finalzinho aqui rapidinho. Vale. Né? Eu prometi, tem que falar. Vale. Eu comentei, mas vale a pena. Eu acho até uma coisa bem significativa, não só a relação com o mito de Édipo torna essa história mais universal, mas eu acho que a punição, a autopunição do Daisu aqui no filme é mais significativa do que do Édipo, né? Muito mais, na minha opinião. Mas basicamente a história é bem rápida, assim, você vai ter o Laio e a Jocasta, que são rei e rainha de Tebas, e eles vão ter ali uma profecia que vai dizer que o filho deles, né, irá matar o pai, né, tomar o trono e desposar a própria mãe, né? E aí o pai, com uma decisão muito inteligente, decide, né, assassinar o próprio filho. Só que ele não consegue fazer isso sozinho, dá pra um servo qualquer, o servo também não consegue matar o menino fica vivo, né? Vai viver a vida dele. Numa das viagens... Bota numa cesta e taca no rio. Taca numa cesta, ela taca no rio, e aí em algum momento ele vai, né, ele vai ser cuidado por camponeses e tal, ele cresce e ele vai pra uma viagem em busca desse oráculo também, descobrir ali o seu destino, alguma coisa nesse sentido. No meio dessa viagem, ele vai, por acaso, encontrar o próprio pai. Numa discussão, né, vai matá-lo sem saber que ele é o próprio pai, obviamente. Já cumprindo a primeira parte ali dessa profecia macabra e tal. E ali, passando por Tebas, ele vê que Tebas está sendo atacada ali pela tal da Esfinge, né? Ele vai concluir o enigma da Esfinge lá, né? Ele consegue concluir o enigma, a Esfinge sai envergonhada, desiste de atacar Tebas, e aí Tebas, né, dá o trono a Édipo, né? Como uma glorificação do ato dele heróico, né? E ele, claro, recebendo o trono, ele tem que desposar a rainha, que de fato é a mãe dele, né? Jocasta, sem ele saber, obviamente. Ele vai se casar com a mãe dele, vai ter 4 filhos. Depois de 4 filhos, ele vai, enfim, descobrir que ele é o filho também de Jocasta, né? E quando eles descobrem a verdade, Jocasta fica muito envergonhada, desesperada e se mata, enquanto que ele fura os próprios olhos. E aqui você vai ter uma relação direta do furar os próprios olhos com cortar a língua de Daisu no final. Acho cortar a língua, além de tão impactante quanto, tem mais significado aqui nessa história, porque é a língua que contou tudo, né? A língua que fofocou, né? Aquela história espetacular, escolha de cortar a língua. Pecado, né? É a origem do pecado, exatamente, muito bem colocado. Então, assim, Édipo tá aí realmente tornando essa história mais universal, né? Trouxemos, depois de muito tempo, essa história que estava presente bastante no Enquadrando. E eu acho que Daisu, cortando a língua, é um dos momentos mais foda do cinema, cara. Mais foda do cinema. Não dá. E eu acho legal, Rodrigo, quando você mostra essa história, porque o que acontece? Ele resolveu o enigma da Esfinge. Então, tipo, o destino dele estava ligado a resolver um enigma, descobrir uma verdade, né? Exatamente. Eu acho isso muito maneiro, essa conexão, né? E o enigma, no caso aqui, ele já estava cometendo o pecado aqui do incesto, né? No Daisu, né? E resolver o enigma revela o pecado pra ele, né? Basicamente. Revela o pecado, exatamente. Enquanto que no Édipo, descobrir o enigma, leva ele ao pecado final, né? Ao último pecado final. Leva ele ao pecado, né? Esse Shonky Park não inventou nada mesmo, né? Ninguém inventou nada. Nada se cria, tudo se transforma. É melhor. Falamos antes que você pule, que eu sei que você vai pular, vai já pularam. Encerrar o episódio. Não já façam pularam, isso. Já pularam. Porque este episódio aqui foi decidido lá no nosso grupo do Discord. Esquecemos de falar lá no começo. Mas nossos queridos apoiadores ganharam, foi, né, uma esmagadora maioria, né? Então, se você puder chegar lá também para escolher alguns dos filmes do Enquadrando, estamos gravando ao vivo também, então se você puder estar lá, chega junto com a gente. Divulguem esse filme também, porque muita gente não vê esse filme. Eram 4 filmes, né? De Olhos Bem Fechados, Os 12 Macacos, Quero Ser John Malkovich, O Grande Lebowski e Old Boy. E ganhou de lavada, né, cara? Old Boy ganhou de 44%. lavada. Foi esculacho, tá? Foi esculacho. Se você quiser ir lá degladiar também,
e depois se vingar, caso o seu filme perca, entra lá no nosso Discord também, junta com a galera lá. É isso aí, é só nos apoiar. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, os ouvintes que estão ainda aqui online e os ouvintes que estavam aqui presentes antes, ouvindo ao vivo aqui Enquadrando no Discord. Sigam as nossas mídias sociais, lá em @enquadrando_ no Twitter, @enquadrando_ oficial no Instagram. Nós temos o YouTube do Enquadrando, onde também os episódios sobem lá, então no youtube.com/enquadrando, e considere apoiar o Enquadrando em apoia.se/enquadrando. Muito obrigado, galera, um grande abraço. E bons filmes. Um abraço.